Fala galera, tudo bem? Após sexta da maldade, agora sábado da ressaca, né? Estamos aqui no mais um sábado da ressaca. E aqui faz todo sentido, né? Se a sexta foi da maldade, o sábado é da ressaca. Vamos continuar aqui a trabalhar com vocês, fazer uma revisão a partir de exercícios sobre tanto o meu conteúdo quanto o conteúdo do Otto, né? O Otto com certeza está no sábado da ressaca. Opa! Ih! Vamos lá. Eu tô sabotando a tua aula. Ele tá sabotando. Sabotando o Manas. Sabotaram meu copo. Vamos lá, gente. Começando a discussão de hoje, porque a gente tem 6 assuntos para falar. E, obviamente, a gente vai começar pelo assunto do Otto, que é Grécia Antiga, o berço da ciência e da democracia, tá? E aí selecionei justamente aquele enfoque que dialoga muito com a prova do Enem. Então, aqui, para esse assunto, eu trouxe questões do Enem que versem sobre Grécia Antiga, para você ver que o Otto te ensinou perfeitamente e você vai conseguir acertar essa questão, tá? E a primeira questãozinha de hoje vai falar, obviamente, de uma discussão boa, que é tanto a questão de Grécia Antiga, que é um tema recorrente na prova do Enem, como também discussões de gênero, outro assunto que é presente na prova do Enem. Ah, Lameirão, mas ano passado não caiu. Caiu sim. Lembra aquela questão falando de Maria Quitéria? Ou seja, então você tem que focar dentro dessas discussões. Então, para começar aqui, vamos trazer essa questãozinha, ó. Um bizuzinho quando você for fazer a prova do Enem. Leia sempre o comando, tá? O comando é tudo. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de... Porque o comando é tudo. Gente, o Enem é muita questão, tá? Isso é muito importante para vocês compreenderem. Ainda mais num dia de humanas que você ainda tem linguagem, você tem redação. Então é muito texto, cansa mesmo, né? Ano passado eu fiz, tá? Pela primeira vez, perdi o meu bebê na prova do Enem. E aí, o que acontece nesse exato momento? Galera, um fato que é destacado. É muito texto, então você fica cansado, você tem que otimizar a sua leitura. Se você lê o texto primeiro, depois lê o comando, às vezes o comando te pede algo tão específico que você tem que voltar no texto. E você acaba lendo o texto mais uma vez, e vocês não querem perder esse tempo. Então vocês sempre irão ler o comando primeiro, depois irão ler o texto. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de... Então, vamos lá? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Ou seja, nesse exato momento, essas mulheres vivem para os seus maridos. Então a vida dela é o quê? Agraciar, dar o máximo possível de conforto e prazer ao seu marido. Então, a vida dela é de submissão ao homem, sociedade patriarcal, beleza? Então, ela tem uma vida restrita, algo fundamental para a gente entender. Sabendo disso, vamos responder. Letra A. Sua função pedagógica exercida junto às crianças atenienses. B. Sua importância na consolidação da democracia pelo casamento. C. Seu rebaixamento de status social frente aos homens. Política em relação aos homens. Gente, o texto diz submissão. Se está falando de submissão, qual o termo que se mais se apropria disso? Seu rebaixamento de status social frente aos homens. Lembrando que uma sociedade patriarcal, onde o grande foco na sociedade ateniense é a mulher ser submissa a esse homem, ofertar tudo, dedicar-se a todo momento, ela está no papel de rebaixamento. Lembrando que na sociedade ateniense, isso é de suma importância, a mulher não tinha vida política. Só era considerado cidadão ateniense, filho de pai e mãe ateniense, maior de 21 anos. Ou seja, tem alguns livros de idade que colocam 18, mas não sei de onde eles tiraram isso, é de 21 anos. Tá? Foi algum problema psíquico que o cara que escreveu digitou errado ali, para a gente ter uma noção. Então, você perceber que nesse exato momento tem que ser filho de pai e mãe ateniense, mas filho, tá? Não é Felix, não, ou filha, tá? É filho,
tá? Então, nesse exato momento, você vai perceber que tem esse papel, obviamente, da mulher como submissa. Outra questão, o estrangeiro também não se insere nisso, o mestiço, teoricamente, não se insere nisso, e, obviamente, o escravo também não vai ter esse direito político. Difere, por exemplo, da sociedade espartana, onde a mulher tem uma vida pública muito mais efetiva. Como é, diretor? Raul, Raul, Raul. Diretor, vem cá rapidinho. Vamos ensinar para eles como se cumprimenta uma sociedade com coronavírus? Né? Não se aperta a mão, faz o cotovelinho, ó. Faz a ligação aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Opa! É assim que se cumprimenta agora uma sociedade com coronavírus, tá, gente? Não faz mais assim, não, tá? Sem contato com a mão. Isso. Infelizmente. Tá? É uma vida sem pegada. E agora, o que a gente vai ter como perspectiva? É sábado sem lei, né, gente? Sábado de ressaca. Galera, então pegou esse ponto específico? Diferencia. Atenas, a mulher é vida restrita à casa, ao servir os seus filhos e ao seu marido. E na sociedade espartana, você tem uma vida pública da mulher, se você for diferenciar. Lembrar também que na sociedade ateniense, tá? Nessa sociedade ateniense, mulheres, estrangeiros, mestiços, escravos não têm direito político, não têm noção de cidadania, tá? Diretor, troca de tela aqui, por favor. Grécia Antiga. Para a gente focar. E a gente nunca pode esquecer aqui características que são fundamentais. Uma é essa aqui, ó. Atenas, que você tem que ter esse foco, né? Cidadão. Quem é o cidadão dessa parada aqui? Quem vai ter esse caráter de cidadania? Homens com mais de 21 anos, filhos de atenienses, tá? Homens atenienses. Botar homens com mais de 21 anos, difícil. Pra gente sempre lembrar disso, tá? E filho de pai e mãe atenienses, para dar uma ideia de pureza, tá? Então, logo estrangeiro, logo o que também? Mulheres, escravos estão excluídos disso aqui, é fundamental. E a mulher, questão fundamental para que a gente possa compreender, tá? Que vale a pena a gente destacar aqui. Vida doméstica, tá? Você tá? Isso aqui é fundamental para a gente entender. E você vai destacar aqui também um outro elemento, diferenciando, né? A grande cidade, né? Esparta. Você vai lembrar que aqui em Esparta, a mulher vai ter vida pública, né? Então você vai ter esse elemento aqui destacado, que a gente não pode esquecer esse primeiro bisuzinho de hoje, que é questão recorrente, com vida pública, dentro dessa diferenciação. Tá. Diretor, troca de tela, por favor. Então vamos para a segunda questão, falando de Grécia ainda, tá? E está falando, obviamente, de polis, na área preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Aí vem para o comando, na democracia política, na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função, olha só, li o texto primeiro que o comando. Vou ter que fazer agora, eu tenho que ver qual é a função da ágora. Aí eu volto no texto. Por isso que vale a pena sempre a gente ler o comando primeiro. Porque agora eu vou ler com a perspectiva da ágora. Vamos lá. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica.
torna-se regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Porque a ágora era justamente o espaço da fala, tá? No exercício da atividade ateniense. Então, o que vai sobre as questões da comunidade. E por isso que na educação ateniense, você era educado para ter uma vida pública. Você aprendia retórica, artes, ou seja, para que você possa aprender a argumentar bem, para que você possa ter sensibilidade, para que você possa convencer o outro. Isso era fundamental nesse exato momento, dentro dessa construção. Isso dava, então, ao ateniense, um cidadão ateniense, a capacidade de convencer. E por isso que ele deveria dominar a palavra. Era na ágora que ele ia exercer esse espaço, que é onde ele podia fazer a retórica do convencimento, a persuasão, algo que era importantíssimo dentro desse espaço. E a ágora ela é fundamental na vida da polis, tá? E isso vai trazer esse exercício para que a gente possa compreender. Então, diretor, troca de tela, por favor. Tá? Bem, dentro da democracia, tá? A gente tem que perceber alguns conceitos que é fundamental, né? Tá? Com acento, senão vira agora, tá, gente? Agora é outra coisa. Agora estamos de convencimento, tá? Ou seja, então a palavra, ela terá, né, um espaço muito importante, né? O poder da fala. Então, você vai ter que valorizar, porque esse poder da fala é aquele poder do convencimento. Agora, um bizu que não está aqui na questão, mas eu quero que vocês levem sempre para as questões do Enem. Olha, porque cai muito sobre isso. A democracia ateniense, ela foi fruto do quê? Né? Construída através da luta social, tá? A partir, né, da luta social, a partir das mobilizações feitas por atenienses contra a escravidão ateniense, a partir das reformas de solo, né, construídas através da luta social, e a conquista de direitos. Que direitos são construídos através da luta social. Outro elemento que você também não pode esquecer dentro da Grécia Antiga, que a gente tem que levar sempre para o Enem, é o quê? Escravidão ativa da Grécia, tá? E você tem que perceber, exceto, né, Esparta. Porque Esparta você tinha servidão, apesar de ser uma condição muito análoga a, inclusive, aquilo que possibilitava a vida pública, política, porque o ateniense pobre, ele poderia ter, por ter escravos, tempo para exercer a sua vida política. Graças à mistoforia que foi conquistada por Péricles, quando governava Atenas. E por fazer isso, ele possibilitou que os pobres pudessem exercer a vida política, já que eles teriam capacidade de ter escravos e com isso poder produzir para eles. Então isso aqui era fundamental para a gente que possa compreender. Beleza, gente? Deixa aí, pessoal, perceber que isso é muito importante para a gente pensar a Grécia Antiga, todas essas chaves. Aí a gente vai para a minha parte. Antiguidade Oriental, da crescente fértil ao desenvolvimento da escrita. Algo fundamental para que a gente possa compreender. E o que ele traz ali de importantezinho para a gente. Outra vez que eu botei questões que vão estar lá presentes no Enem. E vamos lá, questão 3 de hoje. O Egito é visitado... vamos ler o comando. Tá. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente. Tá? Então vamos ler o texto. O Egito é visitado anualmente por milhares de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente, pois
tá? Ou seja, pra gente, que fantástico. Para eles, como era vista essa questão, né? O que socialmente significou a construção dessas pirâmides, tá? E aí a gente vai ver justamente que a pirâmide remete a uma questão de poder do faraó, né? Lembra desse meme, diretor? O faraó, né? E aí o que acontece nesse exato momento, galera? Temos que entender que capacidade era essa de exercer. E justamente era isso. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Aí você vai falar para mim alguns outros pontos importantes. Por quê? Você falou para mim, Lameirão, você mesmo, seu safado, tá? Que a mão de obra na Antiguidade Oriental, fundamental para que a gente possa entender, essa mão de obra seria de servidão. Sim, a servidão seria aplicada nas obras hidráulicas, tá? Então, que eram as principais obras o tempo todo. A construção de pirâmides, elas foram feitas através da exploração do poder do faraó de escravizar um grande contingente para trabalhar na construção desses monumentos, que eram as grandes tumbas para a família do faraó, tá? E aí você mostrava o poder que esse faraó tinha de impor essa dominação. Só que a servidão, a mão de obra livre, vai trabalhar nas grandes barragens, nas grandes obras, porque era uma questão de sobrevivência, subsistência. Diretor, toque de tela. Então, se você for pensar aqui, dentro dessa elemento, né, quando a gente for pensar antiguidade oriental, tá, que a gente tem que ter essa perspectiva, o que é de fundamental, né? Lembrar que não existe poder político, ele era teocrático, ou seja, baseado numa questão obviamente religiosa. O imperador, o faraó como representante de Deus, tá? Ou o próprio Deus na Terra. Então você vai ter essa representação, tá? Economia, outra coisa fundamental que a gente tem que ter, tá? Dentro dessa economia, você tem que perceber que não propriedade pertence ao Estado. Propriedade, já que é um Deus, propriedade não é privada, ela pertence ao Estado. Então, isso aqui é de fundamental importância para que a gente possa compreender essa estrutura. E você vai ter aqui um outro elemento importante. Qual é o outro elemento, né? Elas vão ser sociedades, beleza? Hidráulicas. E por serem sociedades hidráulicas, viviam dos rios, ou seja, das benesses dos rios e no controle sobre suas fases. Por que sobre suas fases? Porque nesse exato momento, quando você tivesse enchente, construção de barragem e diques para armazenar na época da seca. Então, uso da mão de obra, uso da servidão coletiva, tá? A gente tem que sempre levar isso. Falou ali dessa região, coloca a questão da servidão coletiva. E aí, outro bizu, construções como as pirâmides, né? Ou os zigurates, que são templos religiosos também, são pirâmides escalonadas. Você vai ter o quê? MDO escravo, mão de obra escrava. Então, isso aqui é um bizu importante para vocês. Lembrando que a Antiguidade Oriental, outra coisa fundamental também que vocês não podem esquecer, né? A região que ocupa vai ser apelidada de crescente fértil, ou seja, a importância de rios, tá? Que rios? Nilo, né? O rio Nilo. Outro rio importante, né?
Jordão, dos hebreus, né? Isso é fundamental para a gente. Outra importante também, Tigre e Eufrates. Mesopotâmia, Persas, tá? Então, Tigre e Eufrates, eles serão importantes para que a gente possa compreender essa direção. Tranquilo? Troca de tela, diretor. Aí é B. Representava a população do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Lembrando que você não tinha essa utilização, já que você não tinha propriedade privada, você tem que o uso da servidão em troca da terra para subsistência, não é questão de oportunidade para se ter obra, tá? E no caso dessas grandes construções eram feitas pelos seus escravos, era o faraó usando o seu grande número de escravos para impor o seu poder. A C. Significava a solução para problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas construindo templos, tá? Não é dedicar aos deuses, é uma forma de proteção, de guardar suas próprias riquezas, já que eles pensavam na vida após a morte. Então, eles enterravam junto com várias riquezas, inclusive com escravos vivos, para levá-los, a riqueza e tantos escravos, para uma vida pós-morte. Inclusive, a questão da mumificação era também para conservar o corpo deles na vida pós-morte, tá? D. Representava a possibilidade do faraó ordenar a sociedade, obrigando a desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito, né? Desocupados não, porque você tem uma questão na servidão que fazia parte do jogo, né? É aquilo que a gente chamava de corvéia, muito semelhante à questão da Idade Média. Então você vai ter esse elemento. E a letra E significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico e religião baseada em crenças e superstições. Não era um peso, né? Era uma questão de poder e ele tinha essa capacidade de exercer esse domínio. Tá, beleza, gente? E a questão 4. Ao visitar... Vamos lá, comando, primeiro. Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do rio Nilo. De acordo com o texto, julga as afirmativas a seguir. Então vamos ver aqui. Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto interessou-se por fenômenos que lhe pareceram incomuns, como as cheias regulares do rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte: eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante 100 dias. Por que ele se retrai e a sua corrente baixa assim que termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro, até o novo verão. Alguns gregos apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do rio ao impedir que suas águas corram para o mar. Não obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar sem que o rio pare de subir da forma habitual. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, os outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos de menor corrente. Então, ele está falando que ele está criticando a explicação de alguns gregos para o fenômeno Rio Nilo. Então a gente fala que, de acordo com o texto, aí vai botar 3 alternativas. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que suas águas são impedidas de correr para o mar pela força do vento do noroeste. 2. O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o rio Nilo não sobe. 3. A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseia-se no fato que o fenômeno igual ocorria com os rios de menor porte, que seguiam da mesma direção dos ventos. Ou seja, de acordo com essa percepção, qual pode ser? Apenas a 1, né? Ou seja, então, ó, de acordo com o texto, julga afirmativas. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que as suas águas são impedidas de correr para o mar pelas forças dos ventos do noroeste. Ele retrata isso, ó. Eles afirmam que os ventos do noroeste provocam a subida do rio ao impedir que suas águas corram para o mar. Então, isso é justamente uma questão baseada na interpretação do texto, porque o rio Nilo tem essa importância relacionada a isso. A 2, o argumento baseado na influência dos ventos do noroeste, né, cheio dos rios, sustenta-se no fato que, quando os ventos param, o rio Nilo não sobe, gente. Aí o rio fica parado, né? Não faz sentido. E o 3, a explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseia-se no fato que o fenômeno igual ocorria nos rios de menor porte, que seguindo na direção dos ventos. Vamos lá. Além disso, os ventos do noroeste poderiam ser feitos. Outros rios que correm em direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque eles são pequenos de menor corrente. Ele fala uma outra questão sobre os rios pequenos, na questão de semelhança. Então só pode ser letra 1, questão de interpretação do texto. Fala de um hábito e da relação que se tem com o próprio rio. Questões fáceis, dá pra gente matar de forma tranquila. Aí a gente vai para um outro assunto importante,
que é Roma Antiga, assunto que o Otto está acabando de fechar com vocês para iniciar a Idade Média. E aí a gente traz aqui mais um elemento fundamental, questão 5. Ó. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo mundo habitado, né, ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento, né? A experiência que se refere, tá, o historiador Políbio, nesse texto escrito no século II a.C., ou seja, estamos falando de um processo, obviamente, ali de poder, tá? Está justamente o quê? Justamente falando do poder romano, né, de imposição. Ou seja, a vocação de Roma de dominar os outros, né? A concretização do desígnio imperialista. Vamos ver o texto de novo? Olha, ele fala o quê? A experiência que refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram em menos de 53 anos submeter quase todo mundo habitado ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou outros estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento, né? Ou seja, essa vocação de domínio é uma vocação de dominar o outro. Ou seja, essa expansão mostra aquilo que vai levar Roma a se concretizar como um grande império. Ou seja, a vastidão de um império largo que dominou inúmeros povos. Isso é a concretização de um desígnio, de uma vontade imperialista. Isso é fundamental. Ó, a ampliação do contingente de camponeses livres. Ou seja, ele está falando isso, ele está falando da capacidade de domínio, de expansão. Libertação do domínio etrusco, você tem isso na passagem da monarquia para a república, tá? Ele não está falando em nenhum momento, ele está falando num processo expansionista. A adoção do monoteísmo cristão acontece na crise do Império Romano, tá? E, obviamente, é aquilo que vai levar o esfacelamento, mostra o enfraquecimento de Roma, não o fortalecimento de Roma. E, ó, consolidação do poder das falanges hoplitas, ele não está analisando o poder de uma força militar, e sim uma questão da expansão. Ou seja, ó, a ponto de desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram em menos de 53 anos submeter quase todo mundo habitado ao seu governo exclusivo. Ou seja, é você entender o domínio. O domínio é imperialismo. É um local que se expande e domina as outras regiões. Isso é o imperialismo. Isso vai estar dentro dessa lógica, por isso só poderia ser a letra C, algo que vai consolidar esse Império Romano. E aqui trouxe uma questão que, junto com Grécia Antiga, ela dialoga muito justamente com a questão da conquista de direitos, que é um assunto que cai muito. Ó, questão 6. A Lei das 12 Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus a. modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio, b. exercessem a prática de escravidão sobre seus devedores, c. conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, d. ampliassem a participação política dos cargos públicos, e. reivindicassem mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Ou seja, a Lei das 12 Tábuas, que marca aqui, é o primeiro grande marco da luta dos plebeus por conquista de direitos. Logo, letra E, reivindicasse as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Diretor, troca de tela, por favor. Já teve aqui, né, ó, muito semelhante a isso aqui, ó, construído através da luta social e a conquista de direitos. Sempre que eu trabalhar com Roma Antiga, tá, você vai ter que o quê? Perceber isso aqui, já caiu muita questão, inclusive questão relacionando isso, a luta dos plebeus, a luta dos atenienses, inclusive a própria reforma do Solon para acabar com a escravidão de atenienses. Então, a luta dos plebeus, né, levou o quê? A conquista de direitos. Isso aqui cai muito.
Eu vou botar um termo que ainda é melhor, que o Enem gosta de usar, porque eles vão conquistar direitos, sim, mas expandiu, porque eles pegaram um direito que existia e expandiu direitos aos plebeus, né? Exemplo, que a gente vai colocar aí, que já caiu mais de uma vez, exemplo, é muito importante essa lei, lei das 12 tábuas, né? Porque leis escritas, a conquista das leis escritas como uma forma de garantia de direitos, tá? Isso aqui já caiu ali relacionado à questão ateniense, né? Então, eu posso colocar aqui semelhante aos atos de Solon, lá em Atenas, beleza? Então, é um bizuzinho, já caiu isso, gente, já caiu isso no Enem. Você não pode errar, porque você é o nosso pro-aluno atirador de sniper. Outra coisa que a gente não pode esquecer sobre Roma Antiga, tá? De novo, escravidão, beleza? Como a base produtiva, tá? Porque eles eram a principal mão de obra, e da vida pública, porque eles possibilitavam que o trabalho fosse exercido por eles e que pudesse ter a vida pública urbana romana, tá? Não é à toa que a crise da escravidão faz também, ao mesmo tempo, ter a crise, obviamente, do Império Romano, né? Outra questão que você vai ter, que é muito importante, é sempre lembrar do direito romano, tá? Um grande código jurídico da antiguidade. Outro fato que eu acho que vale a pena a gente sempre levar de Roma, também dentro da perspectiva, né? O poder imperial romano, quando a gente acabou de ver a questão falando de Políbio, tá? Então, não podemos deixar de ver isso aqui. Tranquilo? Diretor, troca de tela, por favor. E, ó, enquanto isso, você que é malandro e pro-aluno, tá vendo aqui, ó, promoção, cupom PRO20, se inscreve aí 12 vezes R$ 32,90 para 12 vezes R$ 26,30. Um lanche McDonald's completo, né? Isso é até mais barato, tá? Mais barato, né? O patrão, ele tá ali correndo, né? Porque ele é botafoguense, tá achando que o Yaya Torria vai ser contratado, né? Aí tá loucaço, assim, diminui o preço, né? E aí tá caindo o preço, você não vai dar esse mole e você vai se inscrever. Agora a gente vai para um outro assunto do Otto, tá? Que é a crise do Império Romano, Antiguidade Tardia, a queda de Roma e a formação do mundo medieval. O que você não pode esquecer para o Enem sobre isso? Ou seja, e para começar agora, você que está chegando agora, vai se inscrever aqui e começar semana que vem, sabendo o que realmente é necessário para o Enem, beleza? Questão 7. Sobre a ruralização da economia ocorrida durante a crise do Império Romano, podemos afirmar que A. Foi consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. B. Foi a causa principal da falta de escravos. C. Proporcionou ao Estado a oportunidade de cobrar mais eficientemente os impostos. D. Incentivou o crescimento do comércio. E. Proporcionou às cidades o aumento de suas riquezas. Tá? A ruralização da economia foi que? Consequência da crise econômica e da insegurança provocada pelas invasões dos bárbaros. Eu vou fazer um fluxograma rapidinho da crise romana para vocês daqui a pouco. Ah, mas a causa dos escravos, tá? Isso é muito importante perceber. A falta de escravos levou a uma crise produtiva, que foi um dos elementos que vai provocar a diminuição da arrecadação do Império Romano, porque forçou que a população mais pobre já começasse a procurar emprego no interior. Paralelo a isso, você tem o cristianismo, que proibia a escravidão de iguais, né? Há um princípio disso, e paralelo a isso você vai ter invasões germânicas. Isso leva à crise, ou dos bárbaros, que é a crise desse processo. A questão quer saber sobre a questão da ruralização, que vai ser consequência de uma crise econômica e da insegurança pelas invasões bárbaras. Não é só uma coisa, porque à medida que o Império Romano se enfraqueceu,
você teve a facilidade das invasões bárbaras. Então, são dois elementos concomitantes que vão ocorrer dentro dessa perspectiva. Vamos ver aqui a própria questão 8 também, dizendo que a desagregação do Império Romano do Ocidente, que levou ao seu fim definitivo em 476 d.C., foi resultado de uma junção de acontecimentos. São razões utilizadas para explicar esse fato, o quê? Corrupção, invasões germânicas, guerra civil entre Roma e Constantinopla, crise econômica ou crise escravista, né? Guerra civil entre Roma e Constantinopla. Na verdade, o que aconteceu entre Roma e Constantinopla foi quando Teodósio dividiu o Império Romano por seus dois filhos. Um ficou com o Império Romano do Ocidente, aquele que acabou, né? E o outro ficou com o Império Romano do Oriente, que vai virar o Império Bizantino e que não acaba. Não foi uma guerra civil, foi o Teodósio dividindo, já que Roma estava decadente e Constantinopla, né, que vem de Constantino, a cidade de Constantino, o mesmo que fez o Edito de Milão, que dava liberdade aos cristãos, né, estava bombando, porque ela também dialogava diretamente com o Império Chinês, a famosa Grande Rota da Seda, tá? Isso é de fundamental importância. Então não teve guerra civil, mas todos esses outros elementos tiveram ali presentes. Então, diretor, troca de tela. Então, tá? O patrão pode me desculpar rapidinho, só para tirar essa propaganda aqui, depois a gente volta, tá? Então, nesse exato... Desculpa, patrão. Eu vou te ajudar com Yaya Turri, tá? O crise do Império Romano. O que é de fundamental importância disso? Tá? Eu vou colocar duas vias. Uma que é a via, obviamente, econômica. E óbvio, uma outra via que é cultural. Tá? Qual é a via cultural? Gente, o cristianismo. Porque o cristianismo, né, vai ter alguns pontos importantes para a gente. Primeiro, né, o cristianismo vai se espalhar pelas camadas populares. Então, isso é uma coisa, né? Se você for ler a Bíblia, por exemplo, as histórias bíblicas, elas são histórias de pessoas simples. Isso é uma questão que faz com que, primeiro, então, por questão de identidade, o cristianismo se espalhe principalmente por pessoas simples, né? E a gente sabe que o monoteísmo cristão, ele vai se confrontar, tá? Com o quê? Com a divindade do imperador. Né? Ou seja, lembra que desde a criação do Império Romano, o imperador era um deus vivo. Né? E aí, sem solução, né? Já que ele perde a divindade, você vai ter que o imperador perdeu a autoridade. E o que restou a ele foi reconhecer o cristianismo. Então, isso é o fato. E nas camadas... Agora, a outra via é a via econômica. Você vai ter a crise de escravos. Né? A crise de escravos vai gerar ruralização, tá, gente? Da sociedade é um dos elementos que gera a ruralização, mas, tá? Queda da arrecadação do Estado, porque esses caras vão migrar, tá, beleza? Para o interior, logo o Estado começa a diminuir isso. Você, consequentemente, vai ter o quê? Tá? Enfraquecimento do exército. Militar. E aí você vai ter mais invasões bárbaras. Consequentemente, para a gente esquematizar tudo, você vai ter fim do Império Romano, do Ocidente, mais, né, ruralização. Mais
ruralização, que vai se intensificar. Eu vou deixar o pessoal tirar o print, né? Depois a gente vai botar aqui rapidinho. Qualquer dúvida, gente, bota aqui no Instagram, o Mundo de Lameira, que inclusive vou botar mapa mental da aula de ontem, amanhã para vocês. Então vocês vão aqui no Instagram do Mundo de Lameira, deixa o pessoal tirar o print, né? Rendeu, né, diretor? Ficou cheio esse quadro, hein? Ficou cheio ali. Tá achando que aqui, Pro Enem é conteúdo pesado, é pesadão, né? É. Vamos lá. Agora vamos para um outro assunto, que é a expansão marítima ibérica e o desvendar do Atlântico. Assunto esse que já tem meu mapa mental meu lá também no meu Instagram. Vocês vão lá, então não vou fazer mapa mental deles para a gente finalizar no tempo certinho a aula. E o próximo assunto eu vou colocar amanhã. Expansão marítima ibérica, o desvendar do Atlântico. Questão 9. A Revolução de Avis permitiu que João, mestre de Avis, fosse coroado rei de Portugal. Isso trouxe estabilidade política e garantiu a formação do território português. A estabilidade política trouxe paz e permitiu que o reino investisse no desenvolvimento do comércio. A longo prazo, essas condições permitiram que, ponto, você tem o surgimento oficial do rei de Portugal em 1143, quando o rei de Castelo reconhece Afonso Henrique como rei de Portugal. Surgiu Portugal e a dinastia de Borgonha. Porém, Portugal só vai conseguir centralizar o seu poder com o apoio de todas as esferas, camadas populares, burguesia, nobreza, quando Dom João de Avis fizer a Revolução de Avis, fundar a dinastia de Avis, que vai se dar no fim da dinastia de Borgonha, e por ter o apoio de todas as camadas sociais, isso vai permitir que ele, com a estabilidade política e a ausência de guerra, ele possa partir para uma fase 2 do jogo, tá? Que é o quê? Nesse exato momento em termos de comércio? As grandes navegação. Mas Lameirão, ele também desenvolveu o absolutismo, sim. Só que, vamos lá, a estabilidade política trouxe paz e permitiu que o reino investisse no desenvolvimento do comércio. A longo prazo, essas condições permitiram, inclusive o absolutismo permitiu as grandes navegações, que é isso que é marcando o pioneirismo português no processo da própria expansão marítima. É de suma importância ter isso, tá? O que a Revolução de Avis consolida? A consolidação do Estado português, o forte apoio interno, ou seja, a centralização administrativa. Paralelo a isso, não está em guerra com ninguém, curtindo seu som de boa, diferente dos seus vizinhos na própria Europa. Isso fez com que Portugal pudesse partir para uma fase 2, que é tentar sanar suas demandas econômicas, e por isso parte para as grandes navegações em busca de uma nova rota para as Índias, e também, dentro dessa grande perspectiva, tá? A busca por metais preciosos. Então ele vai se jogar para o famoso Atlântico, beleza? Outra questão muito boa, essa questão 10 aqui, acerca da expansão marítima comercial implementada pelo reino português. Podemos afirmar que, tá? Aí ele está falando da expansão, que é aquilo que mais nos interessa, tá? É aquilo que mais cai sobre esse assunto de Portugal. Vamos lá. A conquista de Ceuta marcou o início da expansão ao possibilitar a acumulação de riquezas para a manutenção do empreendimento. B. A conquista da Baía de Arguim permitiu a Portugal montar uma feitoria e manter o controle sobre a importantíssima roda comercial intra-africana. C. A instalação da feitoria de São Paulo e Luanda possibilitou a montagem de uma grande rede de abastecimento de escravos para o mercado europeu. D. O domínio português de Piro e Sidom, né, e o consequente monopólio de especialistas do Oriente tornaram desinteressante a conquista da Índia. Letra E. A expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha de Madeira, após 1510, aumentou o preço dos escravos, tanto nos portos africanos quanto nas praças brasileiras. Ou seja, sabendo disso, você vai ter o quê, galera? Qual é o seu grande olhar? Chutou qual? Gabarito letra A, tá? Vamos depois falar, primeiro porque é a letra A. Conquista de Ceuta é o primeiro grande marco, o que começa a fazer com que Portugal acumule riquezas e continue o seu processo. Depois, Ilhas do Atlântico, passagem no Bojador, instalação de feitorias, como na Baía de Arguim, passagem do Cabo das Tormentas, até chegar às Índias. Ou seja, o fato de chegar às Índias não deixa desinteressante isso aqui, como aqui fala, desinteressante a conquista da Índia. Pelo contrário, a chegada na Índia dá um lucro de quase 700% a Portugal na viagem. Era muito vantajosa essa conquista das Índias, mas como também a África era, tá?
A expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha de Madeira, após 1510, aumentou o preço dos escravos, tanto nos portos africanos quanto nas praças brasileiras, né? Não, Madeira, você já está ali expandindo, e a Madeira não tinha muito para expandir. Madeira pequena, o que Madeira mais fez para o mundo até hoje foi dar o CR7 para a gente, né? O que Madeira fez para Portugal foi dar o Cristiano Ronaldo. Only this, né? Assim, ela tinha uma capitania hereditária, você já tinha a produção açucareira. A produção açucareira vai se expandir no Brasil, não nas ilhas do Atlântico, que Madeira é. Então não pode ser a letra E também. E a instalação da feitoria de São Paulo no ano possibilitou a montagem de uma grande rede de abastecimento de escravos para o mercado europeu. Cara, a grande rede de escravos já vai se constitutiva, inclusive na própria Baía de Arguim, tá? Então você tem essa perspectiva, não é a São Paulo de Luanda que vai dar isso. E a B, a conquista da Baía de Arguim permitiu Portugal montar uma feitoria e manter o controle sobre a importantíssima rota comercial intra-africana. Não, você vai perceber que ele vai conseguir captar grandes fontes de escravos e metais preciosos, mas ela é um ponto importantíssimo para a continuação da expansão da navegação pela África para chegar às Índias, tá? A Baía de Arguim ela é essencial para isso. Você conseguir fazer, não que fortaleça a rota comercial intra-africana, mas que fortaleça a continuidade da navegação para as Índias. Então, essa questão demarca esse ponto. Mapa mental disso tem lá no meu Instagram, o Mundo de Lameira, vocês podem ir lá para assistir. E a gente vai revisar o último assunto, que é, obviamente, a América colonial, a América espanhola. E eu trouxe uma questãozinha do Enem para vocês sobre isso. O quanto triste dos conquistados, os últimos dias de Tenochtitlan. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, estalhadas estão as casas, vermelhos estão as águas, os rios como se alguém estivesse tingido. Nos escudos esteve o nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado a... Olha de novo, então temos que ler o sentido de novo. O canto triste dos conquistados. Então quem foi conquistado? Os astecas. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destalhados estão as casas, vermelhas estão as águas, rios como se alguém estivesse tingido. Nos escudos estava o nosso resguardo, mas nos escudos nos detém a desolação. Ou seja, estavam tristes porque perderam de uma forma absurda e eles se sentiam frustrados que eles não conseguiram se impor sob um poder militar muito maior que era o espanhol. Então, uma tentativa frustrada de resistência, porque eles tentaram resistir, porque estão desolados, né? Então, letra B. A tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Ele descreve aqui, ó, guerra, dardo, corpo espalhado pelos rios, né? Escudo. Não está falando a questão da cultura desse ponto, beleza? E aí, C, extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. Você poderia achar isso, mas você não mandou um exército espanhol. Quem vai combater os indígenas são os adelantados, pessoas que vão ganhar o direito de explorar essa terra pela coroa. Eles tinham seus próprios exércitos pessoais, então eu não posso falar que é exército espanhol. E D, dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados. Não, a própria canto, tá? É um canto de memória, tá? Então isso mostra uma questão importante. Profetização das consequências? Não, ele não está profetizando, está lamentando o agora que é passado, no caso, beleza? E a gente vai para a última questãozinha do dia, para já vocês terem aula com um lindo sexo, que vai chegar daqui a pouco, né? Questão 12. Mais uma coisa, vamos ler de novo o texto. Ó. O documento permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicado que... vamos lá, é que está falando o texto do Colombo. Eu li esse texto ontem com vocês, hein? E essa questão foi do Enem, ó. Mais uma coisa, ouso afirmar, porque há muitos testemunhos e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, maiores indícios do ouro nos quais primeiros dias do que na Espanhola em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Então, o que ocorre aqui nesse momento? O documento permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicado na... Gente, ocupação do espaço. Se é a ocupação do espaço, obviamente você tem que criar uma estratégia de ocupar o espaço. Isso é muito fundamental. Essa questão, quando caiu no Enem, muita gente errou. Porque muita gente vai achar que a resposta é a letra B. Ó, a expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico, não. Ele está falando de ouro, não está falando de poder religioso, tá?
A promoção de guerra justa para conquistar o território poderia ser, né? Mas guerra justa é falando que daria direito a escravizar para conquistar o território. Não é isso que faz ter uma real ocupação do espaço. Gente, quando eu quero ocupar um espaço, eu colonizo esse espaço. E para colonizar esse espaço, eu tenho que fundar cidades. E por isso só pode ser letra E, tá? Policultura não é uma coisa aplicada em um processo de larga escala econômica. Você tem policultura no mercado interno, mas não é aplicado nesse modelo. E, obviamente, imposição da catequese não é isso, tá? A catequese vai ser muito em questão indígena. A grande questão é fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Por exemplo, a fundação de cidade é de suma importância para a gente pensar que como eu vou conseguir expulsar os franceses quando ocuparam o Rio de Janeiro? Fundando a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma estratégia obviamente ali de você estabelecer um controle sobre essa região. Beleza? O mapa mental desse assunto vai estar amanhã para vocês lá no meu Instagram. Diretor, bota o pessoal para tirar o print aqui, enquanto o nosso professor Sex Symbol, ele se prepara aqui, se equipando, virando um pau errante, porque ele está se morfando, né? Se você reparar que a gente trocou de tela, não vai mostrar o colorido do morfar dele, né? Ele que ontem estava participando de uma grande sexta-feira da maldade, tá? E por isso, hoje ele está participando do sábado de ressaca, né? O mesmo sábado de ressaca que atingiu o professor de biologia, né? Que estava visivelmente atingido, magoado. Craquelado. Destroçado. Mas antes disso, tem que entrar a apresentadora revelação, que, ela tem tanto talento que a Xuxa enxergou nisso nela. Né? Troca de tela, diretor. Olha só, apareceu aqui Mortal Kombat. Aquela coisa assim. Boa tarde, gente! Vou aqui Boa transferir, tarde, né? O poder gente. é o poder.